Morreu extenuado por seu labor sobre-humano em 21 de janeiro de 1924. Havia cerca de 2 anos que a doença o imobilizava em sua cadeira e sua expressão de angústia era terrível, como algumas fotografias da época evidenciam. No entanto, sua inteligência permanecia desperta e, de tempos em tempos, manifestava-se em poderosas labaredas. Nesses momentos, expressava sua grande ansiedade. Os males do regime que fundara, os quais ele via com grande clareza, o angustiavam. Não há nada mais trágico do que a história de suas últimas lutas contra a doença, com o pensamento fixo em poder trabalhar novamente, em procurar soluções e aliados, em conter as ameaças. E, sem dúvida alguma, se Lenin tivesse vivido mais alguns anos, o rumo da revolução teria se alterado profundamente, de forma favorável. É indubitável que sua grande autoridade e vasta inteligência teriam agido eficazmente no curso dos acontecimentos. Talvez ele tivesse conseguido orientar o Estado socialista para um entendimento com os camponeses, moderando assim, ou até mesmo superando, as tendências reacionárias internas. Talvez, a longo prazo, ele tivesse sucumbido nessa luta, como sucumbiu outra inteligência igual à dele. A história segue seu curso, utilizando-se, conforme as circunstâncias, tanto dos homens de gênio quanto dos medíocres. Depois de Napoleão, criou o homem de Sedan. O acaso e o inexorável se misturam. A sorte das pessoas depende do acaso, a resultante social, do inexorável, que arrasta e quebra o acaso. Tantas causas econômicas e históricas contribuíram para o desgaste da revolução que, se Lenin tivesse vivido mais tempo, provavelmente teria tido um destino semelhante ao de seus companheiros das grandes jornadas revolucionárias. Mas o regime teria sido melhor. Esse ponto de vista não é, de maneira alguma, pessimista. Para dominar a natureza, é preciso que o homem a compreenda e se adapte a ela. Para construir o para-raios, é necessário saber que o raio vai cair e como ele cairá. Não se pode contar com a oração para impedi-lo. Para transformar a sociedade e discernir seus caminhos, é necessário obedecer à necessidade mais forte, que é a necessidade econômica. Assim, na ciência marxista, Marx e Engels, pesquisadores honestos, ao atingirem o mecanismo moderno de produção, concluíram pela necessidade do socialismo, aspiração das massas por um maior bem-estar e uma vida mais justa, passando assim da utopia à ciência. Com Lenin, o socialismo passou da ciência à ação. Pouco antes de outubro, as circunstâncias simplificaram os problemas. A guerra reduzia tudo a algumas alternativas do tipo ser ou não ser. Mas era preciso ter coragem para perceber isso e, após tê-lo percebido, agir audaciosamente. Mas já não se podia ser ou viver como antes. Era preciso romper com o passado. E isso costuma ser o mais difícil para os homens, que são, em geral, prisioneiros de suas rotinas e ilusões. Os escritos de Lenin revelam grandes riquezas, mas nunca tiveram tanto valor como naqueles 6 meses do ano de 1917, em que ele foi o único a orientar-se com passo firme em meio a acontecimentos tão caóticos, compreendendo que se vivia uma situação instável, entre duas ditaduras igualmente possíveis, a da reação e a da classe operária. Portanto, não havia outra escolha senão entre a ação e o desastre. Seu critério não era fruto da paixão revolucionária, que poderia ter sido cega, como qualquer outra paixão, mas da convicção do político e do economista, fundada na análise diária de uma dada situação. Lenin levava tudo em consideração: o estado da produção, as mudanças, as intenções e as possibilidades da burguesia, a mentalidade dos generais e advogados que ainda estavam no poder, as aspirações das massas na cidade e no campo. E, finalmente, concluiu que havia chegado a hora. Refugiado em uma cabana na Finlândia, à beira-mar, no início de outubro, escreveu ao Comitê Central do Partido: Caros camaradas, os acontecimentos nos indicam com tanta clareza o nosso dever que esperar é um crime. O movimento camponês se desenvolve com força crescente. As tropas nos manifestam uma simpatia cada vez mais acentuada. Em Moscou, podemos contar com 99% dos votos dos soldados, as tropas finlandesas e a frota são contra o governo. Unidos aos socialistas revolucionários de esquerda, temos a maioria do país. Nessas condições, esperar é um crime. E ainda, a vitória é certa. Há uma altíssima probabilidade de obtê-la sem derramamento de sangue. Viu, em várias ocasiões um pouco mais tarde, na fase mais ardente de sua vida.
Ninguém era mais simples do que ele. Ninguém estava mais longe de qualquer pretensão de ser considerado um gênio, embora ele provavelmente o fosse, o grande líder, o fundador do Estado soviético. Todas essas palavras ditas a seu respeito o teriam indignado. Quando os desacordos no partido se agravavam, sua maior ameaça era: apresento minha demissão ao Comitê Central, volto a ser um simples militante e a defender meu ponto de vista na base. Ainda usava seus velhos trajes de emigrante na Suíça. Quando quiseram comemorar seu 50º aniversário, quase se irritou, e permaneceu apenas 20 minutos na pequena celebração íntima que alguns companheiros organizaram. Quando Kamenev falou de editar suas obras completas, ele respondeu com certa contrariedade: para quê? Escreveu-se muita coisa em 30 anos. Não vale a pena. Ele não se considerava infalível, e de fato não era. Cometeu grandes erros. E, muitas vezes, no curso de sua mais justa ação, uma parte de erro não diminuía sua extraordinária perspicácia. No conjunto, sua obra permanece como um novo ponto de partida na história, como um magnífico exemplo de desinteresse e de devoção à classe operária, como uma aplicação vigorosa do pensamento marxista à luta de classes. Para isso é que olhamos hoje como para uma luz, e não para seus lúgubres restos, embalsamados sob um monstruoso mausoléu.